Aí a gente abordou a questão da sucessão familiar, né? Porque a sucessão familiar, ela tem que ser um processo de continuidade e não de substituição. E aí a gente fez algumas provocações no bom sentido sobre a questão da sucessão familiar, né? Vocês estão preparando os seus filhos e as suas filhas para uma sucessão familiar de continuidade? Como que vocês estão preparando? O que vocês estão fazendo? Então, foi um tema que a gente tocou fortemente também. Além disso, a conexão com a sociedade, falamos também sobre ESG, né? E aqui, para os produtores que nos acompanham, né, um ponto muito importante se você faz plantio direto, se você faz agricultura regenerativa, se você faz integração lavoura-pecuária-floresta, você, produtor que está nos acompanhando, você, produtora que está nos acompanhando, vocês são ESG. Esse é um ponto muito importante, que a gente frisou também nessa palestra que a gente teve a oportunidade de ministrar lá em Brasília, na Embrapa Hortaliças. Que show, Capela. É importante. Eu fico muito entusiasmado, assim, né, e feliz de termos pessoas como você, né, ali representando o agro na ponta, né, tendo uma preocupação genuína, verdadeira, de conectar, de mostrar o quanto que o agro ele é positivo, né, e o quanto que o respeito aos nossos produtores precisa cada dia mais ser visto, né? Então, trazer pautas, né? Que você fala de temas complexos, aqui eu estou aqui pensando um pouquinho, né? ESG, sucessão familiar, isso não é simples, né? E é legal quando você está falando, né? Me parece que isso você, não sei, né? É uma pergunta, tá? Uma dúvida. Você traz isso, né? De uma forma bastante leve, né? Como que é isso, né? Ali nesse dia a dia, com os produtores, com o público, né? Isso é uma estratégia que você tá colocando, né? Como me tira essa dúvida, porque mais uma vez, né? Você fala de temas complexos de forma leve e, no meu ponto de vista, isso precisa ser mais comunicado. Exatamente, meu amigo Wellington. É uma estratégia, né? Eu acho que a comunicação desses temas, ela tem que ser leve e, dentro do possível, divertida. Se você leva uma leveza e um divertimento para a comunicação, para a conexão com os produtores rurais, né, você tende a ter aí uma maior interpretação, né? Você tende aí a ter uma maior sinergia, uma maior harmonia, e a gente busca muito sinergia e harmonia na comunicação, né? E também a gente dá as nossas cutucadas também, porque outro dia veio um produtor rural falar comigo assim, no evento, Capela, esse ESG que você fala, tal, não sei o quê, me fala, rapaz, qual que é o benefício disso daí? Aí eu falo, olha, o ESG vai te ajudar a vender. Aí ele virou para mim e falou assim, Capela, mas eu já vendo a minha carne. Aí eu falei para ele, tá bom, você vende hoje a tua carne, mas será que você vai vender amanhã? Então aí eu dou uma puxada nos produtores também, né? Tem leveza, divertimento, mas às vezes intercala com uma puxada também, que às vezes é importante. Mas eu dou essas puxadas em quem eu gosto. E eu gosto demais dos produtores e das produtoras. Porque eles são a essência do nosso agro, eles nos representam muito bem. A gente está vivo por conta dos produtores e das produtoras, né? E, como eles são os guerreiros do campo, eles têm condições de produzir sempre mais e melhor, né? No mesmo espaço de terra.
com o uso de tecnologia, com o uso de diversas ferramentas, eles podem produzir sempre mais e melhor, dentro de um processo de evolução que não é só um processo de evolução no campo, é um processo de evolução da vida, é o processo de evolução que eu passo no lado pessoal e profissional, que vocês dois passam no lado pessoal e profissional, é evolução contínua. Então, eu dou, às vezes, algumas cutucadas, assim, nesse sentido, que eu acho importante. Mas a gente sempre tenta ir com leveza, com divertimento, com histórias, porque aí a gente consegue uma melhor conexão, né? E aí o pessoal fala, opa, deixa eu ver esse louco de chapéu aí que tá falando tal coisa. Aí o pessoal para ouvir. Se não concorda, eu já deixo a abertura e falo, opa, quem não estiver concordando aqui com alguma coisa pode falar, mas vejam que são dicas e orientações, porque ninguém melhor do que vocês para ver se vale a pena utilizar ou não no campo, né? Sempre a gente vai de uma forma educada, de uma forma gentil, porque com educação e gentileza você aproxima. Com desrespeito, você desaproxima, você distancia a pessoa, né? Então, são técnicas que a gente busca utilizar em um segmento que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta. Aí sim, hein? Dicas de ouro, para não perder o costume, né, Wellington? Olha só, para se comunicar melhor no agro. E tem um querido amigo que, inclusive, o Wellington já deu aceite que ele virá como convidado aqui, a gente só precisa acertar a agenda, que é o José Ricardo Noronha, que entende tudo de vendas no agro, mais conhecido como Zé Vendedor, e eu aprendi com ele que o melhor vendedor é aquele que ele desafia o cliente, né, de uma forma como o Capela colocou aí, né? Então, você tira a pessoa da zona de conforto. É isso que ele tá falando aí, né? Você saber se aproximar, sem desrespeitar, mas de uma certa forma você desafia a pessoa, né, a tomar uma decisão, porque você sabe que é melhor para ela, né? Então, muito legal esse insight aí que o Capela trouxe. Capela, seguinte, a gente tá chegando aqui quase nos finalmente do nosso episódio, que tem um quadro muito especial. Já vou ficar com saudade, meus amigos. E aí, só para reforçar que o convite continua, com certeza vai ser um prazer te receber aqui mais vezes, né, para trazer mais histórias, porque, cara, passa muito rápido nessas 2 horas, não acabou ainda, a gente ainda tem um tempinho, a gente tem o quadro criativo, que a gente vai fazer um bate-bola com você, e a gente tem algumas fotos que gostaria de passar aqui, até porque, como você falou, a turma das outras feiras vão ficar enciumada se a gente mostrar só a foto da Grishow, né? Então tem aqui, ó, para não dizer que você não nos mandou uma foto da Expo Direto Cotrijal aqui, né? Um evento fantástico também. Eu tô com cara de novo nessa foto, né? Acho que é a barba aqui, você tá com a barba bem feitinha assim, daí fica com cara de mais novo. Deve ser. Já faz uns anos essa daí. Será que foi 2019, 2020? Por aí. 2019 não tava, foi antes da pandemia. Foi a única vez que eu fui na Expo Direto. Foi antes da pandemia. Foi 19, então? Acho que sim, eu tenho quase certeza que sim. Então, foi antes da pandemia essa foto, então foi 19. E aí tem um episódio nessa feira que eu jamais esqueci, né? Porque quando a gente vai gravar as entrevistas, né, a gente se empolga pouco, né? E aí, nessa feira, a gente foi gravar em uma empresa de implemento. Aí, o implemento lá em cima, eu falei, gravar aqui embaixo é muito monótono. Aí eu falei lá pro executivo, vamos gravar, só que eu quero gravar lá em cima com você. Então, era meio que um negócio comprido aqui, assim, sabe, como se fosse uma asa, assim, eu não lembro qual era o equipamento. Aí, conseguimos subir, usamos uma escada lá, conseguimos subir e tal.
Só que aí, uma hora que eu abro um pouco a perna para chegar pro lado, porque eu achei que eu tava meio caindo, eu só escuto. Meu Deus. Falei, tá, tudo bem. Não vou me preocupar agora. Vamos gravar e aí depois eu vejo o que aconteceu. Aí gravamos, tal, em cima aí dessa parte que parecia tipo uma asa aí. Gravamos, tal, não sei o que. Ficou legal, tal. Com a ajuda da escada conseguimos sair. Bacana, obrigado, tal. Abraço aqui, abraço ali e tal. Saímos na feira. Aí eu gosto um pouco de café, né? Café é uma das minhas paixões, né? Parei num lugar lá para tomar um cafezinho. Quando eu olho para minha calça, meus amigos, tinha um rasgo. A minha sorte é que esse rasgo não tava na bunda, já pensou? Acontece. E ainda bem que eu tinha uma calça jeans reserva aí pro dia seguinte, né? E aí agora, quando eu saio para viajar, eu tento levar no mínimo 2 e, se possível, 3, né? Porque imagina, de repente, eu vou ficar 3 dias num evento, rasgo um dia, rasgo o outro, eu vou vestido como, né? Nossa, então, tem que ter o backup ali. Calça jeans é importante, que a gente se empolga demais e vai subindo aí, às vezes até onde não deve, né? Então, esse evento que eu participei essa semana, a gente gravou uma entrevista sobre drone, né? Aí eu falei assim, tinha gaiola e tal, aí eu falei pro cara, opa, não dá pra gente gravar aqui dentro? Ele falou, dá. Eu falei, então, você pode ligar o drone? Ele falou, rapaz, você tá louco! Você não pode gravar aí dentro com o drone funcionando. Às vezes a gente tem umas ideias aí que às vezes são, acho que, loucas demais, né? Algumas dão certo, outras não. Mas ainda faz parte. Que às vezes eles falam que não, né, Capela? Senão... Não, eu preciso de alguém para dar o limite, senão a empolgação é muito grande. E a outra foto aí foi que a gente teve recentemente a oportunidade de concluir o programa AgroCEO lá em Piracicaba, no Instituto PSEG. O programa AgroCEO foi um programa muito rico em termos de conhecimento, de troca de experiências, em termos de captar e de entender mais sobre o futuro do nosso agronegócio. Então, tinham lá na sala produtores rurais, diretor de usina, profissionais de marketing, comunicação, jornalistas. Então, foi muito enriquecedor participar desse programa AgroCEO. Top demais. Ó, para não dizer que nós não mostramos aqui também tem show rural, né? Show rural. Você tá vendo o que tá na minha mão aí? Na foto? É um drone. É um drone. Então, essa história do drone é a seguinte. Chegamos lá na show rural com o drone na mochila. Falei, não. Muito monótono. Peguei o drone, comecei a pilotar o drone, né? E aí a gente filmou eu pilotando o drone. Só que o drone, ele acabou batendo nessa placa da Show Rural Copavel. O drone nunca mais foi o mesmo. Para minha sorte, a placa ficou intacta. E aí a gente pegou o filme e naquela época nem Instagram eu tinha. Postamos no LinkedIn. Pessoal, cheguei aqui na Show Rural Copavel. Cheguei bem discreto, né? Tipo, o óculos amarelo, o relógio amarelo lá da foto do casamento, né? Cheguei aqui na Show Rural, tal. E aí, beleza. Começamos a percorrer, né? A Show Rural Copavel. E aí, o pessoal começou a falar, Capela, cadê o drone? Você não pode fazer uma foto aérea? Ou você quebrou o drone lá na placa? E aí a gente ia andando, o pessoal ia falando sobre o drone.
que tinha batido na placa da Show Rural Copavel. E aí foi um negócio muito legal, porque acabou gerando um engajamento, assim. A gente fez uma coisa discreta, nem para chamar atenção, né? E aí acabou que o pessoal gostou e ficou comentando, assim, foi bem bacana. Gerou história, né? Gerou história. Gerou história. Top demais. Ó, Capela, a gente tem mais 2 fotos aqui, ó, que vale a pena mostrar. Aí lá. Ixi, acho que tem gente que vai ficar com ciúme, Diego. Eu nem tô. Deixa quieto. Eu acho que eu vou ter que montar um kit e mandar pro Wellington. Ô, Capela, você acha, Capela? Poxa, achei que você estava com uma certeza aqui já. Eu tô aqui esperando isso. Por favor. Deixa. Não. Eu vou providenciar, faço questão. Aqui à direita tem o lançamento da caneca do Capela. É o Capela dentro de uma panela, segurando uma colher de pau, eu acho que um garfo, se não me engano, e está escrito agro, ingrediente essencial, fundamental, alguma coisa assim, né? E aí fazendo aí a brincadeira, né? O agro é o ingrediente fundamental para a panela, mas o agro, ingrediente fundamental para a vida também, fazendo esse paralelo, e o Capela lá dentro da panela causando, né? Muito boa. E aqui à esquerda, que eu tive a oportunidade de cursar um MBA na USP Exalc, que foi o MBA que eu fiz o estudo sobre governança corporativa, que eu comentei aqui com vocês. E aí, o dia que eu recebi o troféu aí, eu acho que eu tô um pouco triste aí nessa foto, né? Já tá mandando Força Agro junto ali, né? Com a conquista. Também, é alegria. E uma das coisas que eu mais gosto do nosso agronegócio é justamente essa alegria, que é contagiante, né? O agronegócio, ele é simples, ele tem essência, ele tem tradição e ele tem uma simplicidade incrível, porque você não precisa de protocolos para chegar e falar com o produtor. Tudo bem que quando você apertar o REC, provavelmente ele não vai querer falar com você, mas tudo bem, aí é uma outra coisa. Mas assim, você falar no dia a dia com o produtor rural, ele fala com você. Tem uma simplicidade, uma alegria sensacional. E eu me inspiro muito nessa alegria do agro, né? Eu acho que muito da alegria do Capela é pelo fato dele ter a oportunidade de trabalhar com o agronegócio. Então, eu tento ao máximo transmitir a alegria que o agronegócio tem. Show, muito bom. Aí sim, hein? Olha, Capela, é o seguinte, tem uma foto aqui que ela é muito diferente, ela ficou exclusiva aqui, separada, mas eu vou fazer uma coisa inovadora agora. Eu vou entrar no quadro criativo aqui, né, Wellington? O que você acha? E a gente deixa a galera curiosa para ver essa foto. Quero só ver. Quadro criativo. Show. Bora. Olha só, Capela, quando toca essa música, a gente entrou no nosso quadro criativo, que ele ainda chama quadro criativo porque ainda está aberto, as pessoas estão mandando as dicas aí, as ideias de nomes pro quadro. Né, a gente tá dando uma prolongada aí, porque tem muita gente sim, mandando também, né? E a gente ainda tá com dificuldade, na verdade, de sentar e decidir, né? Qual vai ser o nome do quadro. Mas aí está em aberto. Então, se você tem uma sugestão, nos mande via Instagram, via comentário aqui do YouTube, né? Que a gente vai considerar a sua ideia pro nome do quadro. E esse quadro nada mais, nada menos que um bate-bola aqui no final, Capela, que a gente faz com os nossos convidados para conseguir conectar com um pouco mais, né, de informações ou de sacadas que a gente possa tirar aí desse bate-bola. Né? Então a gente vai falar uma palavra ou um conjunto de palavras ali e você vai falar o que te lembra, o que te remete a cada uma delas. Beleza? Fechou, bora lá. Bora lá então.
Primeira, Capela, um lugar. Paranapiacaba. Por quê? Foi onde eu fiz a minha primeira trilha. Ó. Legal, cara. E aí, recomenda as trilhas lá, então? Com certeza. Já estou em contagem regressiva, porque lá tem trilhas infantis, né? Legal. Trilhas educativas. Aliás, Paranapiacaba é um passeio que eu recomendo demais, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Paranapiacaba quando eu fiz algumas reportagens para o jornal lá da faculdade. E aí eu conheci a história de Paranapiacaba por conta da faculdade, né? De ter que ir em Paranapiacaba e fazer a reportagem. A partir desse momento eu me encantei e me apaixonei por Paranapiacaba e fiz diversas trilhas. E tô na contagem regressiva para levar o Lorenzo para fazer a primeira trilha infantil dele lá. Então, Paranapiacaba mexe muito comigo, remete à faculdade, remete à trilha, que é uma coisa que eu gosto demais de fazer. Show! Boa dica, hein? Inovadora. Essa eu acho que ninguém tinha comentado ainda não aqui nos episódios. Segundo item. Um filme ou uma série, ou um de cada, caso você prefira. Filme Colecionador de Ossos. É um bom Por filme. quê? Esse filme com Denzel Washington é um filmaço. Eu gosto muito de assistir filme de suspense, né? Tive a oportunidade de escrever alguns romances policiais, né? Olha lá. Lancei o meu primeiro livro com 16 anos, chamado Enigmas e Passaportes. Olha. Depois, lancei um outro livro chamado Transroca, o Navio Proibido. E esse livro acabou chegando nas mãos de um cineasta chamado Ricardo Zimmer. E o Ricardo falou, quero adaptar esse livro para o cinema. Mas aí ocorre que o Ricardo não conseguiu fazer a captação, né, de recursos, mas, nossa, passou na minha cabeça assim, poxa, imagina ter um livro adaptado para o cinema, né? Caraca, Isso aí foi com... Obrigado. Isso daí foi com o Transroca, o Navio Proibido. E tô para escrever, né, o terceiro livro da série. Então começa com Enigmas e Passaportes, aí o detetive, ele se casa no livro Enigmas e Passaportes, e no Transroca, o Navio Proibido é a lua de mel do detetive. Só que ocorre um assassinato no navio. E aí, no terceiro livro, né, estava planejado do detetive ser substituído pelo filho dele no terceiro livro. O livro que eu nunca escrevi ainda, e nem sei como vai se chamar, se eu vier a escrever, né? Então, eu acho que é algo que eu tô pendente comigo mesmo é fechar essa trilogia aí, porque desde o início de Enigmas e Passaportes, eu escrevi pensando já numa trilogia. Então, imagina a audácia de um cara de 16 anos falando, vou escrever uma trilogia. Aí sim, hein? Bom, Aí bom. sim. Mas, e aí o suspense sempre me fascinou, né? A minha avó sempre gostou muito de ler livros de suspense. Minha avó Leda. E aí ela passou muito para mim essa questão da literatura, que hoje a gente passa para o Lorenzo, e ela passou muito para mim essa questão do suspense também, né? Então, eu lia muito Agatha Christie, Conan Doyle, que foi o criador do Sherlock Holmes, né? E aí, quando eu escrevi o primeiro livro, romance policial. Então, essa parte de suspense é algo que eu gosto demais, por isso que quando você falou, filme, eu falei, Colecionador de Ossos, porque esse daí me marcou, é um filme desafiante, é aquele filme que você fala, eu acho que foi fulano, e quando você vê, não tem nada a ver. Quem você acha, na verdade, é o bonzinho da história. E o que você achava que era o bonzinho, na verdade, é quem está por trás de tudo. É um negócio sensacional.